Som. Amém. Boa noite, a graça e a paz. Amém. Vamos dar início ao nosso culto. Se você pode colocar-se de pé, vamos nos colocar de pé, orar ao Senhor, consagrar a Deus, entregar ao Senhor esse culto. Quinta-feira, sexta semana da nossa campanha da vitória, campanha do júbilo. Tão acostumado em campanha, culto da vitória quinta-feira, mas nós estamos aí em 7 semanas, né? E semana que vem, quinta-feira que vem, nós terminamos. Vamos entregar a Deus esse dia, essa noite, esse culto, que aí no seu lugar você possa entregar ao Senhor a tua melhor adoração, o teu melhor louvor e a nossa melhor oferta de gratidão ao Senhor. Amém? Senhor, obrigado por essa noite, ó Deus, obrigado por esse tempo. Tu és Rei, Tu és Senhor, Tu és digno de toda adoração, Tu és digno de toda glória. Nos rendemos a Ti, Senhor. Queremos entregar a Ti nesta noite a nossa melhor adoração. Queremos entregar a Ti nessa noite o nosso melhor louvor, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor. Faz grandes coisas no nosso meio, que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja adorado, Senhor. Nós clamamos, ó Deus, por Tua presença nesse lugar. Clamamos, ó Deus, para que o Senhor seja exaltado sobre todas as coisas nesse lugar, Senhor. Nos reunimos aqui para entregar a Ti o nosso melhor louvor. Nos reunimos aqui, Deus, para celebrar, para adorar, para render a Ti a nossa melhor adoração. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Abre os nossos olhos, abre o nosso ouvido. Queremos, Senhor, ouvir Tua voz, queremos ouvir Tua palavra. Não queremos sair daqui da mesma maneira que entramos, Senhor. Queremos sair daqui cheios do Teu Espírito, cheios da Tua presença, Senhor. Fala conosco essa noite, que o Teu nome seja louvado, que o Teu nome seja exaltado, Pai. Em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome, consagramos esse tempo a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos louvar ao Senhor, pode aplaudir ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor, adorar ao Senhor no nome de Jesus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar
vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar.
Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Chama as crianças. Vocês podem tomar esses lugares, tomar assento. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, abençoar a vida deles. Senhor, abençoamos cada uma dessas crianças, Deus, que vão estar ali na sala. Deus, que o Senhor possa abençoar, guardar, Senhor, encher da tua presença. Deus, faz grandes coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças podem sair. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir tua Bíblia comigo, no livro de Lucas, capítulo 15. Livro de Lucas, capítulo 15. Amém. Deus, Ele é bom em todo tempo e em todo momento. Amém. Às vezes nós vivemos situações difíceis, mas as situações difíceis, elas não são eternas, né? Elas passam. Há um ano atrás, meu coração estava feliz, porque minha filha estava nascendo, mas também preocupado, né? Porque ela nasceu com um pouco de dificuldade de oxigênio, de respirar, e aos 15 minutos de nascida já foi para a UTI, né? E quando a gente escuta essa palavra UTI,
Isso entristece, né? Traz preocupação. Não tem ninguém que escute a palavra UTI que consegue ficar calmo, ficar tranquilo. Por mais que a gente sabia que ela não estava correndo risco grave, mas só o fato de estar na UTI já preocupa, né? Eu acho que Deus às vezes nos dá muitas emoções, né? Os 3 filhos meus, 3 nascimentos, foram cesáreas e cesáreas complicadas, né? Não foi nenhuma fácil, foram as 3 complicadas. E às vezes a gente entra naquela emoção de gravar, de tirar foto, mas aí quando você vê a situação de risco, a gravação, a filmagem vai todo por água abaixo, né? Você fica ali desesperado. Então a única que eu consegui gravar foi a Júlia, que nasceu chorando, mas o Juninho e a Vitória só entrei com a câmera, fico devendo para eles. Falo para eles que fica na memória e fica registrado na memória. Mas Deus é bom, porque há um ano atrás estávamos preocupados, mas graças a Deus foram só 3 dias ali na UTI, depois ela já teve alta e nunca mais teve nenhuma complicação. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 15. Nós estamos na 6ª semana da campanha do Júbilo, e eu entrei nesse capítulo. Você conhece, são as 3 parábolas que nós temos, a do bom pastor, a da moeda perdida e a do filho pródigo que saiu de casa. E essas 3 parábolas, elas estão entrelaçadas entre si. Jesus, ele vai responder a um grupo de religiosos, vai responder aos fariseus, vai responder a aqueles, vamos usar uma palavra forte, aqueles hipócritas, porque de alguma maneira eles praticavam a lei, praticavam a religião, mas de alguma maneira não viviam aquilo que eles pregavam, ou não viviam aquilo que eles ensinavam ou acreditavam também. E eles estavam inconformados que Jesus recebia pecadores e coletores de impostos. Então eles se indignaram com isso. E Jesus, de alguma maneira, vai contar 3 histórias, e cada uma dessas histórias está cheia de ensinamentos. Essa mesma do primogênito aqui, se nós quiséssemos, poderíamos ficar 3, 4 semanas nela. Nós vamos entrar nela, só que eu não vou entrar em muitos pontos, eu só quero entrar naquilo que nós nos propomos a falar, naquilo que eu vi nesse texto com relação ao júbilo, porque nas 3 você vai ter alguma coisa que se perdeu. Nas 3 parábolas, nas 3 histórias, você tem algo que se perdeu. Você tem alguém que vai atrás, alguém que recupera, e tem a alegria ao recuperar. Elas vão baixando no sentido de começa com 100 ovelhas, depois vai para 10, e agora nós temos um filho que se perdeu. Começa com o bom pastor, e nós podemos aplicar, entender Jesus como sendo um bom pastor. Depois na dracma nós temos a candeia que se acende, nós podemos aplicar como sendo o Espírito Santo. E nessa última nós temos o pai que fica na expectativa, o pai que fica na esperança do retorno do filho. E aí nós temos a pessoa, e podemos identificar e aplicar como o próprio Deus representando esse pai. Mas nós temos que ver essas 3 parábolas como que Jesus querendo mostrar para esses religiosos, Jesus querendo mostrar para esses fariseus, querendo mostrar para eles que ele veio para aqueles que estavam perdidos. Ele veio para aqueles que entendiam a necessidade do arrependimento. Ele veio para aqueles que entendiam a necessidade de um Salvador. E aqueles religiosos, aqueles fariseus, aqueles que estavam satisfeitos com a sua religião, ou de alguma maneira estavam satisfeitos que o que eles poderiam fazer pela sua justiça própria os levava a Deus, Jesus veio para mostrar para eles que se eles não se arrependerem e quiserem permanecer crendo na sua religião, ou quiserem permanecer crendo na força do seu braço para a salvação, Jesus então vai fazer uma comparação com alguns personagens aqui. Nessa última história, nós temos lá em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11,
temos algumas coisas, alguns detalhes. Começa dizendo assim: disse mais, certo homem tinha 2 filhos. Vai falar de um pai que tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai, o mais moço nós entendemos que é o mais novo, que é aquele que na nossa linguagem seria o caçulinha, o último. O mais novo disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai o repartiu seus bens entre eles. Aqui nós temos vários pontos. Um deles é que nessa cultura era uma ofensa um filho pedir a herança para o pai. O pai sabia que quando chegasse próximo, quando ele fosse morrer, ele deixaria a herança para os filhos dividir. Tinha algumas leis, tinha alguns costumes. O primogênito, ele tinha direito de uma maior parte na herança. Quando o filho mais novo, o filho mais moço pede essa herança para o pai, para a comunidade, para a sociedade, para a família, é uma grande ofensa, porque ele está desrespeitando. O Velho Testamento daria autoridade para esse pai levar esse menino na entrada da cidade e dizer às autoridades da entrada da cidade que ele estava sendo rebelde e poderiam dar um castigo. Os teólogos acreditam que esse pai teria a autoridade para negar esse pedido do filho. Os teólogos dizem que o pai não tinha nenhuma obrigação em ceder a herança, até porque essa iniciativa jamais poderia partir do mais novo. Essa iniciativa, de repente, teria que partir do mais velho, e, na verdade, essa iniciativa seria do pai mais para frente. O filho mais novo, ao pedir isso, ele deixa de honrar ao seu pai. O filho mais novo, ao pedir isso, ele, de alguma maneira, mostra total desprezo ao seu pai. E aí Jesus ele vai usar esse exemplo para mostrar o filho mais novo como sendo os pecadores, o filho mais novo como sendo os cobradores de impostos, o filho mais novo como sendo aquelas pessoas que a sociedade da época desprezavam, como prostitutas, como leprosos, como gentios, como cobradores de impostos, como outras pessoas. E a imagem desse filho mais novo representa essas pessoas. E aí no versículo 13, nós temos assim: poucos dias depois, o filho mais novo, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. Na pior das hipóteses, a responsabilidade desses filhos, ao ter a herança em suas mãos, deveriam ao menos cuidar do seu pai até que ele morresse. Na pior das hipóteses, ainda que estava errado que o pai adiantasse a herança, mas já que o pai adiantou, já que o pai fez a divisão, já que o pai vendeu as terras, já que o pai fez tudo aquilo que tinha que fazer para repartir entre os dois, dar uma maior parte para o irmão primogênito, dar uma menor parte para esse mais novo, na pior das hipóteses, os filhos tinham que pelo menos cuidar do seu pai. Mas esse filho ele faz ao contrário. Depois de um tempo ele junta tudo o que tem, ele vai para um país distante, e o texto diz que ele desperdiçou, diz que ele usou tudo isso de uma maneira irresponsável. Se nós olharmos o pecador, ele de alguma maneira tem essa imagem, sendo filho de Deus, sendo criação de Deus, tinha tudo para desfrutar da relação do seu pai, mas de alguma maneira ele sai da presença do pai, de alguma maneira ele não permanece na presença do pai, de alguma maneira ele não permanece em obediência, de alguma maneira ele se distancia do cuidado da casa do pai. Essa é a imagem que Jesus quer mostrar. Os pecadores, eles se distanciam, deixam a proteção da casa do pai, deixam a proteção paterna e vão para longe, desperdiçam tudo aquilo que tem. Versículo 14: depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Aqui a gente pode ver outras coisas. Quando nós não estamos na casa do pai, quando nós não estamos debaixo da proteção do pai, nós saímos e decidimos o caminho da rebeldia, o final sempre vai ser de destruição, o final sempre vai ser de miséria, o final sempre vai ser de passar grande necessidade. Às vezes as pessoas elas querem viver uma vida independente de Deus. Às vezes as pessoas elas querem viver
por si mesma, elas querem viver de acordo com seus princípios, querem viver de acordo com o que elas acreditam, querem viver fora da casa do Pai, ou fora da presença de Deus. E o final não tem como não ser diferente ao desse moço. As tempestades elas virão, mas quando nós estamos na casa do Pai, há proteção. Quando nós estamos debaixo do cuidado do Pai, há proteção. Geralmente os filhos, é comum, na grande maioria, quando chega uma certa idade, ter esse desejo pela independência, ter esse desejo por rebelar-se e sair. E a maioria que sai, às vezes, graças a Deus, tem tempo de voltar. O problema são aqueles que saem e não encontram o tempo para voltar. O problema são aqueles que saem e não encontram a oportunidade para voltar. Aqueles que saem, infelizmente, ao cuidado da vida, passam coisas e não encontram a oportunidade para passar. Esse moço, no versículo 14, gastou tudo que tinha, desperdiçou a herança do pai, desperdiçou aquilo que o pai tinha, e chegou um tempo difícil que ele começou a passar necessidade. Versículo 15, ele se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Jesus, ele usa nessa história a imagem certa e específica para, de alguma maneira, tocar na ferida dos religiosos, dos hipócritas e dos fariseus. Ele usa a imagem que para o judeu é a coisa mais horrível que pode ter, que para o judeu é algo imundo. É inadmissível um judeu ter que trabalhar com porcos, é inadmissível um judeu ter que comer ou ter que cuidar. Quando Jesus usa o exemplo deste moço tendo que ir cuidar, trabalhar com os porcos, o que Jesus está querendo mostrar é que ele chegou no lugar mais baixo que ele poderia chegar, chegou no fundo do poço, chegou num lugar que não tem mais saída, num lugar difícil, chegou no fundo do poço. E para piorar, no versículo 16, diz o texto que ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. É humilhação total, estar fora da casa do Pai, estar fora da presença do Pai, leva a pessoa a viver a esse ponto de nem poder comer o que os porcos comiam. Essa é a imagem que Jesus quer chocar os religiosos. Alguém que estocou fundo, alguém que realmente já não tem mais para onde correr, perdeu a proteção do Pai, perdeu os bens que tinha, perdeu o dinheiro que tinha, já não há mais para onde correr, ele não tem mais o que fazer. E essa imagem é a imagem dos pecadores, essa imagem é a imagem que os religiosos não conseguem ver deles mesmos. Essa imagem que aquele que acredita na força do próprio braço para alcançar salvação, aquele que acredita na força do próprio braço para convencer a Deus de que somos justos, ele chega a esse ponto. E daqui para frente só resta o caminho do arrependimento. Se na parábola da ovelha perdida era uma ovelha que de repente quem sentiu mais foi o pastor, na parábola da dracma perdida era uma moeda que quem sentiu a dor por essa perda foi a mulher. Agora na parábola do filho, quem está sentindo a dor é o pai porque não tem um filho dentro de casa, e é o filho porque chegou num ponto que não tem mais saída se não for o arrependimento. E aí a gente começa a ver as duas imagens. O filho que tinha tudo, o filho que tinha o amor do pai, que tinha a casa do pai, ele agora está passando total necessidade. Por quê? Porque ele preferiu o caminho da desobediência. Porque ele preferiu o caminho da rebeldia. E aí no versículo 17, a gente começa a ver o caminho do arrependimento. No versículo 17, nós começamos a ver o caminho do arrependimento. Pedi para minha esposa depois colocar uma água fria para mim, porque se eu tomar essa água gelada, trava a minha garganta. Tá.
Essas são as consequências de ter vivido muitos anos em um clima frio, como o Peru. Já não consigo mais tomar nada gelado, senão passa mal, dá ruim. Mas faz parte da vida. É gelada. 17. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Essa história, ela está bem estruturada em uma linguagem poética e cada palavra, cada exemplo aqui está bem estruturado na linguagem que eles tinham. E nós temos a rejeição, nós temos o arrependimento, nós temos o desperdício, nós temos várias imagens. E essa imagem de que ele caiu em si é a imagem do arrependimento. Essa imagem de que ele caiu em si e lembrou que na casa do pai os empregados não passavam necessidade. Na casa do pai os empregados tinham fartura de comida. Na casa do pai os empregados eram bem tratados, não tinham problema. Ele caiu em si e ele lembrou: se meu pai na minha casa, de onde eu saí, trata bem os empregados, então eu vou pensar em de repente voltar para lá e posso me passar por um deles, contanto que eu tenha pão, contanto que eu tenha o que comer. É o início do arrependimento. Esse menino caiu em si, percebeu a besteira que ele estava fazendo e se lembrou da generosidade do coração do pai. Quando eu vejo que ele lembra que na casa do seu pai os empregados tinham fartura de pão, eu consigo ver a imagem que o pai passa para essa família, de um pai exemplar, de um pai que cuida dos seus filhos, de um pai que cuida dos seus empregados. Isso mostra a imagem de um Deus exemplar. Isso mostra a imagem de um pai que agiu em perfeito, de um pai que foi perfeito, de um pai que fez tudo o que poderia fazer. Isso mostra que se esse menino saiu, não foi culpa do pai. Se esse menino saiu, foi culpa dele mesmo. E ele agora está lembrando: olha, na casa do meu pai os empregados são bem tratados. Na casa do meu pai os empregados têm fartura. Então ele começou a se lembrar que não tem o porquê ele está passando fome, não tem o porquê ele está passando por toda essa humilhação, se na casa do pai dele os empregados eram tratados bem. E ele lembrou, ele começou a voltar. No versículo 18 diz: vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Esse menino então, ele volta, vou voltar para o meu pai, vou reconhecer o meu pecado contra o meu pai, vou reconhecer o meu pecado contra os céus, e quem sabe o meu pai tem misericórdia de mim. Essa imagem é a imagem do arrependimento. Essa imagem é a imagem que nós precisamos ter. Essa imagem é a imagem que o pecador, ele precisa ter, que não há salvação para ele nele mesmo, não há saída, que a única coisa que ele pode fazer é voltar para a casa do pai e reconhecer o seu erro. É voltar para a casa do pai e reconhecer que ele precisa que o pai o aceite de volta. Vou voltar para o meu pai e vou dizer: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti. Versículo 19: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Trata-me como um dos teus empregados. Eu imagino os religiosos ouvindo essa história. Eu imagino os fariseus, os escribas, as autoridades religiosas, eles ouvindo essa história e vendo a necessidade desse menino voltar, vendo a humilhação desse menino voltar, vendo a disposição desse menino voltar, nem que o pai dele aceite ele numa outra categoria inferior, nem que o pai dele não receba ele como filho, por mais que o pai dele o receba na casa, a importância de voltar para casa, o desespero dele de voltar para casa. Isso é o que Jesus quer mostrar para esses religiosos, que quem entende a sua necessidade de pedir perdão,
quem entende a sua necessidade de Deus está disposto a fazer o que seja necessário para voltar para a casa do Pai. Aquele que entende a necessidade do arrependimento, é ele quem tem um desespero de voltar. O arrependimento não é eu vou e de repente não. O coração arrependido, o coração desesperado, o coração que toca fundo, o coração que entende o quanto ele é pecador, ele desesperadamente quer voltar para a casa do Pai, ele desesperadamente quer voltar para estar debaixo da proteção do Pai, mesmo que o Pai não o receba na condição de filho. E a posição desses religiosos era que eles não precisavam de Deus, e Jesus está mostrando para eles alguém que precisava voltar para casa, alguém que precisava sim da misericórdia de Deus. O que esses religiosos não conseguem entender é que nós precisamos de Deus. O que esses religiosos não conseguiam entender é que eles precisavam de Jesus. O que esses religiosos não conseguiriam entender é que a força que eles depositavam, a confiança que eles depositavam na sua religiosidade, no seu sistema religioso, a força e a confiança que eles depositavam, que eles eram justos, que eles eram bons porque faziam coisas boas, não é compatível, não tem nada a ver com esse filho desesperado voltando para a casa do Pai. Queridos, a nossa atitude precisa ser de um desesperado querendo sempre estar na casa do Pai. O dia que nós entendermos que já não necessitamos mais do Pai, o dia que nós entendermos que já sou bom, que eu não preciso de Deus, que eu não preciso da misericórdia de Deus, que eu não preciso da graça de Deus, que eu não preciso do favor de Deus, o meu coração vai tomar a tendência desses religiosos, o meu coração vai tomar a tendência, vai estar igual a esses fariseus e escribas. E o problema é que quando eu entendo que eu já não preciso mais de Deus, que eu já não necessito mais de Deus, que eu posso tudo na minha força, que eu sou bom, que eu sou justo, que eu faço por merecer, que é Deus quem precisa de mim, automaticamente não vai mais haver alegria no meu coração por um pecador que se arrepende. Automaticamente não vai mais ter misericórdia no meu coração por aqueles que estão se aproximando. E é aí que nós, como cristãos, começamos a ficar insensíveis, começamos a ficar indiferentes com a obra de salvação, parte de Deus na vida das pessoas. Por quê? Porque pouco a pouco fomos nos tornando semelhantes, parecidos a esses religiosos, a esses fariseus. Por quê? Porque já não conseguimos mais nos ver na imagem do filho desesperado que precisa voltar para casa. E aí no versículo 20, levantando-se, foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu. Aqui nós temos a imagem de um Deus misericordioso. Aqui nós temos a imagem de um pai amoroso. Nós temos a imagem de um pai cheio de compaixão. Um pai que não perdeu a esperança de ter o seu filho de volta para a sua casa. Os religiosos e fariseus não entenderam nada, porque esse pai tinha toda a autoridade e todo o poder e todo o direito de jamais receber esse filho de casa, porque foi o filho quem desonrou o pai. Os religiosos não conseguem entender a imensidão da graça, que o amor que esse pai tem. Eles não conseguem entender como que um pai que foi traído, como que um pai que foi desonrado, como que um pai que foi envergonhado na comunidade, na sociedade, ele ainda tem a esperança de ter o seu filho de volta em casa. Esse é o amor de Deus, ainda que os pecadores zombaram de Deus, ainda que os pecadores envergonharam a Deus, ainda que os pecadores têm todo o direito de que Deus os condene, de que Deus os castigue. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele continua na esperança de que todos os pecadores possam ter o arrependimento, possam se arrepender e voltar para a casa do pai. O pai, quando viu esse menino de longe, se encheu de compaixão. E aí Jesus quer mostrar para esses religiosos que o papel dele, a função dele é ter compaixão dos pecadores. A função dele é ter compaixão dos cobradores de impostos. A função dele é ter compaixão
daqueles a quem a sociedade despreza. Esse pai lançou-se ao pescoço e o beijou. Os teólogos dizem que ao beijar esse filho, o pai estava demonstrando para ele o perdão. Ao beijar esse filho, o pai estava mostrando para a comunidade que esse filho é perdoado e que esse filho é aceito dentro da casa novamente. O pai estava mostrando para os criados, para os servos, que esse filho volta na mesma condição que ele saiu, como filho. O pai está mostrando para todo mundo que está vendo, e para esse filho mesmo, que ele está sendo aceito. Que ainda que ele errou, ainda que ele falhou, ainda que ele humilhou seu pai, ainda que aconteceu tudo o que aconteceu, o pai está mostrando para ele, diz o texto, movido à compaixão, diz o texto, movido à misericórdia. E compaixão e misericórdia são coisas que nossa mentalidade não entende, não há razão. Compaixão e misericórdia, não temos como julgar certo ou errado. Esse filho, mesmo estando errado, o pai, movido à compaixão, beija esse filho, para que todo mundo entenda que esse filho está sendo aceito de novo naquela casa. Para que esse filho entre pela porta da frente. Para que esse filho saiba que ele está voltando como filho. Ainda que saiu errado, está voltando como filho. 21. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa. Falamos de restauração. Falamos que o pai então se preocupa em restaurar esse filho, se preocupa em dar para ele a melhor roupa. Vestiu, ponde-lhe um anel no dedo. O pai volta a honrar esse filho, a cuidar desse filho, a fazer com que as pessoas vejam que esse filho voltou. Trazei sandálias nos pés. O pai cuida de uma maneira integral, de uma maneira completa. O pai não deixa nada com que tenha nenhuma brecha. O pai recebe esse filho em casa com amor. O pai recebe esse filho em casa com misericórdia. O pai recebe esse filho em casa sem reservas. O pai recebe esse filho em casa sem travas. O pai recebe esse filho em casa sem jogar nada na cara dele. O pai recebe esse filho em casa sem ressentimento. O pai recebe esse filho em casa mostrando para ele que o perdoou. E essa é a imagem que Jesus quer que os religiosos vejam de como Jesus recebe os pecadores, de como Jesus recebe os cobradores de impostos, perdoando e restaurando e dando nova vida e fazendo tudo diferente. E não somente isso, no versículo 23, trazei também o melhor bezerro, matai, comamos e alegremo-nos. Matai, comamos e alegremos-nos, trazai um melhor bezerro. É tempo de festa, é tempo de celebração. O pai está feliz, o pai quer celebrar. E o pai não quer celebrar sozinho. O pai não quer celebrar só ele, o pai quer celebrar com o outro filho que ficou na casa. O pai quer celebrar com os empregados. O pai quer celebrar com a comunidade. O fato de trazer um bezerro significa que vai ter uma festa grande. E há celebração, existe celebração. Há celebração porque o filho voltou. Há celebração porque o filho voltou vivo. Há festa. A festa, o pai quer celebrar. E aí no 24, porque este filho estava morto, reviveu, havia se perdido, foi achado, e começou a se alegrar. 25, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. A gente pode tomar esse filho mais velho, na verdade, como os religiosos. A gente pode tomar esse filho mais velho, na verdade, como aqueles que estão na casa do pai, mas não desfrutam da casa do pai. O filho mais velho jamais deveria abandonar a presença do seu pai. O filho mais velho deveria cuidar do seu pai, deveria estar com seu pai, deveria atender ao seu pai, deveria estar próximo, mas ele estava no campo. Ele ouviu a música, ouviu a dança. 26, chamou um dos servos, perguntou o que era aquilo.
O filho mais velho não conseguia entender, não tinha a mesma expectativa que o pai. O filho mais velho não estava na mesma sintonia que o pai. Enquanto o pai estava desesperado para que o seu filho pudesse voltar, o filho mais velho estava vivendo a sua vida como que se não tivesse nenhuma preocupação com o pai. E quando vê aquela festa, quando vê aquele movimento, não entende, não se preocupa, não consegue perceber, não consegue discernir que alguma coisa aconteceu. Por quê? Porque para ele não importa o filho que saiu, para ele não importa a dor do pai, para ele não importa o sofrimento do pai. E aí nós temos claramente a imagem dos religiosos, nós temos claramente a imagem daqueles que não estão preocupados com pecadores, nós temos a imagem daqueles que não estão preocupados com o próximo, nós temos a imagem daqueles que não estão preocupados com o que agrada o coração do pai, nós temos a imagem daqueles que não estão preocupados com o que o pai se preocupa. Se a Bíblia diz que Deus ama, se a Bíblia diz que Deus é misericordioso, se a Bíblia diz que é a festa por um pecador que se arrepende, nós como filhos de Deus deveríamos estar preocupados com o que pode preocupar o coração do pai. O que pode preocupar o coração do pai são pecadores ausentes da casa de Deus. E esse filho mais velho vive como nada. E aí no 27 ele respondeu: teu irmão voltou e teu pai matou um melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. O empregado, o criado, ele consegue ler, consegue entender o que está acontecendo. Olha, o teu irmão, olha, aquele que faz parte dessa família, ele voltou, e por causa disso, teu pai matou o bezerro, o recebeu são e salvo. Se os religiosos não conseguem entender, aqueles que não têm nenhuma afinidade, aqueles que são empregados, que são da casa, eles conseguiram entender, conseguiram perceber. E no 28, ele se indignou e não quis entrar. Aí nós temos toda aquela imagem de pessoas que estão desfrutando da casa, estão na casa, mas não tem relação nenhuma com o pai dentro da casa, não tem comunhão. No caso dessa família, nós temos um filho que ficou, um filho que estava, mas não tinha conexão com o seu pai. E aí, se a gente quiser abrir um parênteses e pensar nas nossas famílias hoje, serve o alerta para nós. Domingo falamos com mãe, mas serve o alerta para nós como pai e mãe, não perder a conexão daqueles que estão na nossa casa, de não ter filhos dentro da nossa casa que estão somente presente, mas estão presente corpo e alma, presente só o corpo, porque o sentimento, a emoção, o espírito foi embora faz tempo e está ali somente suportando uma situação. Então isso serve como um alerta para que possamos abrir os nossos olhos. E se eu quero olhar para a igreja, a nossa atitude não pode ser como desse primogênito, permanecer na igreja, permanecer na casa de Deus, mas não ter alegria com pecadores que voltam, permanecer na igreja, permanecer na casa de Deus, mas não ter comunhão com Deus, não sentir o que sente o coração do Pai, estar totalmente desconectado, estar totalmente vivendo uma vida somente para aquilo que é meu, somente para aquilo que me interessa. Isso abre um leque para a gente poder falar de um monte de coisa. Isso abre um parênteses para a gente poder falar de um monte de coisa. Quantos cristãos permanecem na casa de Deus, não se desviam da casa de Deus, mas estando na casa de Deus, não conseguem ter comunhão com Deus, não conseguem ter comunhão com o Pai, não conseguem ter comunhão com o seu irmão, não conseguem ver que o irmão foi, que o irmão voltou e que há alegria porque o irmão voltou. Não tem essa percepção de ter alegria porque o irmão que estava perdido, o irmão que estava no fundo do poço, ele voltou. O mais velho deveria estar ali para celebrar, para se alegrar, para fazer festa, mas não, muito pelo contrário, ele tem uma atitude totalmente incoerente, como de irmão e como de filho. Ele se indigna, não quer entrar, e aí novamente o pai amoroso, novamente o pai misericordioso, novamente o pai cheio de compaixão, sai e insiste com ele, e aí ele respondeu ao pai:
há tantos anos te sirvo, nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com meus amigos. Olha o pensamento daqueles que estão na casa de Deus, mas não fazem as coisas por amor. O pensamento daqueles que estão na casa de Deus, mas fazem as coisas movido por qualquer outro sentimento, por qualquer outra lei. Eu estou aqui há tantos anos, eu te sirvo há tantos anos, mas nunca me deste um cabrito para me alegrar com meus amigos. Chegando, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Ou seja, o pai jamais negou nada para esse menino. O pai jamais tratou ele com nenhuma indiferença. Ele que não conseguiu perceber o amor do seu pai para com ele. Ele que estava na casa, servindo ao seu pai, fazendo tudo o que tinha que fazer, mas com interesses que não eram genuínos, com interesses que não tinham nada a ver com o seu pai. E aí, se nós olharmos para a igreja atual, a igreja dos dias que nós estamos vivendo, quantas pessoas estão na casa de Deus, quantas pessoas fazem tudo para Deus, quantas pessoas servem a Deus, dão seu dízimo, dão sua oferta, cumprem tudo que precisa cumprir, faz tudo que precisa fazer, mas não estão conectados com o Pai. Quantas pessoas que estão dentro da casa de Deus, parecendo-se como que se estivessem desfrutando da presença do seu Pai, mas não estão. Na verdade, estão piores do que o filho que saiu. Porque o filho que saiu, ele se rebelou, mas quando ele entendeu que ele precisava voltar, ele voltou com o coração arrependido. E esse filho primogênito estava na casa do pai, mas não entendeu que ele dependia do pai, que ele precisava do pai e que ele poderia desfrutar da presença do pai. Era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto, reviveu, havia se perdido e foi achado. Era justo alegrar-nos, festejarmos, era justo o júbilo, era justo a festa, porque nós estamos falando de alguém que reviveu, estamos falando de alguém que foi perdido, estamos falando de alguém que foi achado. Queridos, que nessa noite Deus nos leve a ter a sensibilidade da necessidade, em primeiro lugar, que nós temos de Deus, que tenhamos a necessidade de entender que nós estamos aqui não porque eu estou fazendo um favor para Deus, não porque se eu não vier, Deus vai deixar de ser Deus, que eu busco a Deus porque eu preciso de Deus, eu busco a Deus porque sou eu que sou pecador, porque eu busco a Deus porque é eu a quem eu preciso que Deus transforme, que eu busco a Deus porque é eu quem eu preciso que Deus tire minhas impurezas, que Deus renove, que Deus restaure, que Deus me faça mais parecido a Ele. Sou eu quem preciso de Deus. Que Deus ponha isso no nosso coração e que não venhamos a perder a alegria de ter na casa de Deus filhos que voltam para a casa do seu Pai. Que nos alegremos com filhos que voltam para a casa do seu Pai. As três parábolas falam de alegria, as três parábolas falam de festa. O pastor reúne e faz festa porque encontrou a ovelha. A mulher reúne suas amigas, suas vizinhas e faz festa porque encontrou a moeda. O pai faz festa porque o filho voltou para casa. Nosso motivo de festa, nosso motivo de celebração não pode ser somente por conquistas pessoais, por bênçãos pessoais. Nosso motivo de festa, nosso motivo de celebração precisa ser em família, precisa ser em comunidade, porque o irmão está dentro de casa. Porque o irmão está dentro de casa. Eu acredito que a nossa geração ela perde muito com todo esse avanço da tecnologia, da modernidade,
com tudo isso que a sociedade joga, a globalização, a economia, tudo que nós vivemos hoje, nós perdemos muito como família. Porque se nós olharmos 20 anos atrás, era comum casas, famílias com 4 ou 5 irmãos. Isso era a coisa mais natural. E era comum a imagem do homem sair para trabalhar e a imagem da mulher cuidando dos seus filhos dentro de casa. E era comum os irmãos brincarem dentro de casa. Os irmãos não tinham, alguns tinham televisão, era comum brincarem dentro de casa, brincar na rua. Era comum um irmão comprar a briga por outro irmão. Famílias grandes, irmãos grandes, era comum eles se fecharem entre eles e eles defenderem. Era comum a memória de ter crescido entre irmãos. Era comum. Eu venho de uma família de 3 irmãos, do mesmo pai e da mesma mãe, e até os 13 anos nós crescemos junto. Depois dos 13 anos, meus pais se separaram e alguns anos depois, minha irmã saiu de casa. Alguns anos depois, eu saí de casa para missões e vivemos muitos anos longe. Eu vivi quase 15 anos longe e de alguma maneira isso tirou aquela conexão que nós temos. E depois meus pais tiveram outros irmãos, minha mãe teve 2, meu pai teve mais 1. Somos irmãos, mas não temos a mesma conexão como os 3 que crescemos dentro de casa. É diferente quando você cresce dentro de casa com irmãos. E a alegria quando um irmão está em casa. A tristeza quando acontece alguma coisa com um dos irmãos. É bonito quando nós vemos famílias que se defendem, quando nós vemos irmãos que se defendem a todo preço, quando nós vemos irmãos que lutam um pelo outro, que compram a briga um pelo outro. E isso precisa acontecer na casa de Deus, porque nas 3 histórias nós tivemos alegria por pecadores que se arrependem. E nessa última história, o pai celebra porque o filho voltou, e a festa porque o filho voltou. Coloque-se de pé aí no seu lugar, no nome de Jesus. Se você não consegue celebrar porque o filho está dentro de casa, é motivo para que nós nos preocupemos, porque sem perceber, pode que estamos nos tornando religiosos e não estamos entendendo o porquê de tudo isso aqui. Não estamos entendendo que tudo isso aqui funciona porque, em primeiro lugar, estamos aqui para honrar e glorificar o nome de Deus. Em segundo lugar, estamos aqui para viver em família, para viver em comunhão e principalmente para celebrar pecadores que se arrependem. Pai,